Muito bom dia a todos. Hoje é dia, como diz um amigo meu, dia 1475 de janeiro, porque janeiro diz ele que é o mês mais lento para se passar do ano. Hoje é o dia 31 de janeiro de 2026 e nós chegamos ao final do mês e, com a graça de Deus, realizando mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, da cidade de Curitiba, Paraná, e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra o link para a playlist da Revista Espírita e também outros links dos estudos online promovidos pela casa. Lá no site também você encontra um link permanente sobre o nosso estudo da Revista Espírita, que ocorre todos os sábados. Então, se você está assistindo de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo, todos os sábados, às 11 horas da manhã, no horário de Brasil, Brasília. Venha participar e nos ajudar a estudar e interpretar essa grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos hoje ao estudo de número 15. Estudo número 15 ainda no mês de fevereiro da Revista Espírita. E neste mês de fevereiro, no estudo número 15, que está lá nas páginas 84 a 87 da Revista Espírita de 1862, Kardec nos propõe o seguinte tema: subscrição em favor dos operários lioneses. Na verdade, não é um tema, é um relato de uma ajuda aí que a Sociedade Espírita lá de Paris fez a esses operários que estavam necessitados. Então, por mais que seja um relato, né, a gente sempre tira grandes ensinamentos dele e após tem uma mensagem do Espírito Carita e aí sim também traz bastante essência e bastante conhecimento para nós. E assim eu passo para o Pereira dar início no estudo de hoje. Bom dia a todos. Como o Lelo já fez a apresentação ali, né? Esse tema, né, que é a subscrição ao operário leonês. Então vamos ao texto. A Sociedade Espírita de Paris não podia esquecer seus irmãos de Lyon na sua aflição. Desde novembro, apresentou-se em subscrever 260 francos numa loteria, uma ação entre amigos que eles tinham lá, beneficente organizada por vários grupos desta cidade. Mas o Espiritismo não é exclusivo. Para ele, todos os homens são irmãos e se devem mútuo apoio, sem exceção. Crentes, querendo, pois, aqui é importante, né, Pereira, a gente ter essa concepção de que todos nós somos irmãos, né, até me remete aí a uma das comunicações que nós tivemos no nosso último encontro, né, Pereira, sobre o espírito e a questão do racismo, né, na época da escravidão, né, e quando eu conversava com o espírito, né, eu, tentando demonstrar para ele que abaixo da pele, né, que tem a cor diferente da dele, né, todos nós, materialmente, né, biologicamente, somos iguais, e em espírito, aí não há diferença nenhuma, né. A única coisa que ele via de diferente era porque a pele, né, tinha uma cor diferente. Então, né, hoje, lutamos ainda contra essas questões do racismo, etc., mas também não podemos esquecer desse preconceito que alguns têm com irmãos de outras religiões, né? Então, às vezes, a pessoa precisa de uma ajuda, aqui nós estamos falando de uma ajuda material, né, que a Sociedade Espírita de Paris lá mandou para os irmãos lioneses, né, que é importante também, porque remetemos aqui a um outro estudo da Revista Espírita, né, que ali a caridade, que é uma coisa que foi feita aqui, ela é feita por palavras, ações, palavras, eram três, e alguma coisa era e ações, né?
Então tem que, às vezes, não basta só orar pela pessoa, não basta, né, só ajudar ela no estudo, mas às vezes é necessário essa questão material, né, um dinheiro, uma cesta básica, uma roupa, etc., né, porque uma pessoa que está ali com fome, como que ela vai conseguir estudar, né, se melhorar ali através do estudo? Então, às vezes, é necessária essa questão material. Mas aqui o que ele traz, né, que é o espiritismo, não é exclusivo para ele, mas o espiritismo não é exclusivo. Para ele, todos os homens são irmãos e se devem mútuo apoio sem acepção de crença. Aqui eu trouxe a questão de crença. E às vezes nós vemos isso, né? Espero eu que em menor número, né, dentro do espiritismo, né, que uma das concepções nossa, como está aqui no texto, é não ter essa diferença, né, no tratamento com o nosso irmão, porque ele tem uma crença diferente. Mas nós vemos muito do outro lado, né? Irmãos de outras crenças, eles têm um preconceito, alguma coisa com, né, com o espiritismo, com o pessoal da Umbanda, etc., né? Às vezes até se proibindo de ajudar, ou quando vê uma pessoa que é espírita, que é umbanda, da umbanda e tal, até desvia da pessoa, né? Essa pessoa não posso ser amigo, etc. Então a gente vê que somos todos irmãos, né? Cada um está na religião que, que é necessária para ela naquele momento, né? E nós não podemos ter essa distinção de crença quando a gente precisa ajudar, né? Seja com palavras, seja com atos, seja com orações, né? Ele coloca crença aí, mas é uma certa tendência até de nós, seres humanos, nós se oremos sempre em grupos, né? Vamos dizer assim, e é natural, né? O grupo da família, né? Ou de amigos. Então, quando alguém passa na necessidade naquele grupo lá, todo mundo, né? Opa, vamos ajudar aqui o grupo. Mas se é uma coisa fora, já é um outro tipo de análise de ajudar ou não. Fala, poxa, mas esse né? Agora, quando está aquela pessoa que apresenta no grupo, prontamente as pessoas vão ajudar, tal, porque, né? E é isso que ele vai levantar, que o espiritismo tem como, não que você não deva ajudar, claro, né? Mas será que você ajudaria da mesma intensidade ou do mesmo esforço de uma pessoa que não pertencesse à tua crença religiosa ou ao teu grupo de conhecidos, né? Que hoje é os grupos de WhatsApp, aí, que eles fazem aí essas ditas vaquinhas, né? Então, as pessoas, poxa, aqueles grupos totalmente. E aí, não, mas essa pessoa, você já modifica a maneira de pensar, né? Então, ele coloca um ponto aí que ele faz um alerta, né? Uma relembra nós, que nós somos todos irmãos, né? Você colocou. Né? E até mesmo a gente procura, dentro do próprio grupo mediúnico, que a gente atende com sessão, quebrar essa distinção, porque às vezes, quando vem um espírito que alguns, eu já vi histórias disso, que alguns grupos, às vezes, quando vem um espírito dizendo que é isso, ou é daquilo, ou é de pertenção. Não, aqui nós não atendemos. Então, peraí, né? Por que nós não temos essa distinção? Então, ele faz aí uma questão, e você colocou muito bem, né? Ele levantou, para a gente fazer essa nossa análise. Será que também nós não estamos agindo assim, né? De proporções menores, né? E eu acho que é até natural, né? E se você tem uma pessoa do grupo conhecido, da casa espírita, você vai prontamente ajudar em relação ao que talvez você não ajudaria uma pessoa que fosse de outra denominação, assim, prontamente, vamos dizer assim. Mas tem que fazer uma reflexão, né? Puxa, será que fosse outra pessoa lá eu atenderia da mesma maneira? Estou colocando em termos de reflexão, porque eu acho que nós temos que fazer essa reflexão, realmente. Né? Perfeito, é importante isso aqui. Sempre fazermos essas reflexões sobre essas questões. Né? Olha aqui o que o Kardec continua. Querendo, pois, dar seu óbolo, pequena contribuição, né? A obra comum abriu na sede da sociedade, na rua Passagem Instantânea, número 59, uma subscrição cujo produto será depositado na Caixa de Inscrição Geral do jornal CIEC. Hoje é comum fazer isso, né? O tal lugar faz lá uma carta de Leon, dirigida ao senhor Allan Kardec, informa que um espírito anônimo acaba de enviar diretamente e
para tal fim uma soma de 500 francos. E esse generoso benfeitor, cujo incógnito respeitamos, recebe aqui o agradecimento de todos os membros da sociedade. Um espírito que se faz conhecer sob o nome característico e gracioso de Carita, e cuja missão parece ser a de estimular a beneficência em socorro do infortúnio, não, a desgraça, houve por bem ditar a respeito a epístola, né, carta, né, está escrito, que se segue e que nos foi enviada de Lyon. Como nós, os leitores, certamente a colocarão no número das mais encantadoras produções de além túmulo. Possa ela despertar a simpatia de todos os espíritas e por seus irmãos torcedores. Que legal, né? Então veja que a sociedade se movimentou, né, para fazer essa doação, né? E eu lembro de um filme chamado Corrente do Bem, é um filme bem bonitinho, né, de assistir, porque era uma cidade, né, que estava lá meio devastada, etc. E o menininho, né, começa a fazer ali o bem, né, e aí ele vai criando uma corrente do bem, porque aquela pessoa que ajuda, ela se sentiu na obrigação de ajudar, porque foi ajudado, aquela pessoa ajudou um próximo, que ajudou um próximo, que ajudou um próximo, e de repente, né, a cidade toda ali estava em caridade. É bem interessante ele assistir esse filme, é um filme bem antigo, mas bem legal a mensagem dele. Então veja, né, que a sociedade ali, ela se movimentou para fazer essa doação, e junto à sociedade inteira conseguiu juntar 260 francos. Então ele fala aqui no comecinho do texto, quer ver? Também aqui no comecinho do texto ele fala aqui, ó, grupos da cidade. Então aqui, ó, grupos desta cidade, ó. Então eles conseguiram subscrever 260 francos, né, organizados por vários grupos da cidade. E essa movimentação, né, quando chegou ao ouvido de quem tem mais condições financeiras, e é assim que deveria sempre ser, essa pessoa foi lá e doou 500 francos. Então, imagina, doou praticamente a metade do que todos os grupos da cidade. Ah, ele tem maior mérito porque doou mais? Não, porque é o teu sentimento com que você está doando. Mas que materialmente o valor que ele está doando vai ajudar muito mais as pessoas, é óbvio, né? E aqui a gente tem que ter essa diferenciação, né? Ah, não é pela quantidade que a pessoa está doando, né, que ela vai ter os seus méritos. Aqui a pessoa até já foi, né, bem interessante, porque ela fez anônimo, né? Não deixar aí que a sua mão esquerda saiba o que a direita faz, como diz o texto bíblico, né? Então, se ela faz e coloca o nome, eu estou doando, né, a gente entende ali, como diz no texto bíblico, que o seu mérito, a sua recompensa já foi dada na terra. Dada como? Dada pelas pessoas que viram que você doou esse dinheiro, vai dizer, nossa, olha como ele é caridoso, ele doou o dinheiro, tá tudo mais pronto. Então a recompensa já foi auferida aqui na terra. Agora, quando você faz isso de uma forma anônima e principalmente com o sentimento, aquelas pessoas, elas não sabem quem é você e não têm nem condições de devolver, né, aquele valor. Então, tua recompensa será divina, né? Então, é importante, né, quando a gente se faz isso, antes de olhar pelo montante que se faz, mas olhar também pelo sentimento. Mas veja que interessante, porque se não fosse grupos da sociedade espírita ali se movimentar, talvez essa necessidade que esse povo tinha, né, que esses operários tinham, não tivesse chegado ao ouvido desse benfeitor, né? E eles não teriam conseguido esses 500 francos. Então veja que é necessário alguém dar esse primeiro passo, né? Ir atrás dessa ajuda, né? Porque quando você começa a fazer essa ajuda, como eu falei do filme Corrente do Bem, ele vai, né? Ele pode às vezes movimentar tantas outras pessoas a ajudar que a gente nem sabe até onde chega. E por fim, né? Para a gente passar ali para o texto, foi tão interessante, foi tão puro esse sentimento ali da sociedade espírita em fazer essa doação, que o agradecimento não veio nem dos operários, né? O agradecimento já veio de um próprio espírito, né? Do espírito com o nome de Carita, né? Bem sugestivo, né? Porque até remete à caridade, né? Carita, caridade,
né, ela vai agora ditar algumas palavras, belas palavras aqui, em agradecimento a essa atitude ali que os próprios espíritas fizeram. Né? Então, você veja que o intercâmbio, né, nosso, quando nós fazemos uma ajuda ao próprio irmão, né, nosso encarnado, ele não passa despercebido do plano espiritual, né, porque está tudo encadeado, a terra, plano espiritual, tudo encadeado. Então, é óbvio que, às vezes, né, nós fazemos benefícios para as pessoas que não têm reconhecimento nenhum, né, mas não é por este fato que eu devo deixar de fazer, né, ou achar que eu não deveria ter feito. Por quê? Porque se aquela pessoa não teve esse reconhecimento, o plano espiritual está muito atento a isso, né, e nós vamos ter aí o reconhecimento pelo bem que a gente está fazendo. Todas as comunicações de Cáritas são marcadas pelo mesmo simbolismo, pela marca de bondade e de simplicidade. Evocada na cidade de Paris, disse ter sido Santa Irene imperatriz. Trata-se da mesma entidade espiritual que ditou mensagem espírita para Kardec no 8.13.14, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a propósito da caridade. Eu até ia citar isso, né, que ela está lá no Evangelho, tem um texto bem grande dela, né, Caritas. Então vamos lá agora, a mensagem. Né? Aos espíritas parisienses que enviaram 500 francos para os pobres de Leão. Obrigado. Obrigado a vós, cujo coração generoso soube compreender nosso apelo e que viessem em auxílio de vossos irmãos infelizes. Obrigada. Vossa oferenda vai sintonizar muitas feridas, vai cicatrizar muitas feridas, anestesiar muitas dores. Obrigada, pois soubesse adivinhar que, com esse fruto de ouro que enviastes, a fome será momentaneamente apaziguada e as lareiras apagadas durante muito tempo voltarão a ser aquecidas. Obrigada, sobretudo pela delicada atenção com que soubesse disfarçar vossa boa ação sob o manto do anonimato. Se ocultasse seu generoso pensamento de ser úteis aos vossos semelhantes, como a violeta se oculta sobre a folhagem, há um juiz, um Senhor para o qual vossos corações não têm segredo, e que sabe de onde partiu esse orvalho beneficente, que veio refrescar mais de uma fronte abrasadora, expulsando a miséria tão temida pelas pobres mães de família. Veja bem mais na linha do que eu estava falando, né? Então, né, ocultou, né, o anonimato e tudo mais. Que bonito a forma como ela trouxe essa questão, né, de que Deus, né, Deus está vendo, né? Há um juiz, um Senhor para qual vossos corações não têm segredos e que sabe de onde partiu esse orvalho beneficente. Que bonita a forma como ela traz essa questão, né? E é a certeza que a gente tem que ter, né? Que nem eu sempre comento aqui, né? A caridade ali, ajuda ao próximo. No início, talvez a gente até começa ali fazendo ela de forma como se fosse uma troca, né? Já na espera dessa retribuição, seja ela ali da própria pessoa ou do plano divino, né? Com o tempo a gente vai fazendo simplesmente por saber que é importante a gente ajudar quem precisa de ajuda, né? Mas Deus, né, que é o nosso juiz, ele nunca está alheio às coisas que acontecem, tanto de boas quanto de ruins, né? Por isso que é importante nós ter essa pureza de coração, né, um pensamento sempre bom. Por quê? Porque tudo isso está sendo visto por aquela única pessoa que é capaz de julgar todos nós, né? Porque é um ser totalmente puro, né? Que é Jesus, que é nosso Deus, nosso Criador.
Deus, que tudo vê, conhece o segredo do anônimo e se encarregará de recompensar os que tiverem a inspiração de socorrer as pobres vítimas de circunstâncias independentes de sua vontade. Deus, meus amigos, gosta desse incenso, é, de vossos corações, que, sabendo partilhar as dores alheias, também sabe como se pratica a caridade. Ele aprecia principalmente esse devotamento, essa abnegação, que se esquiva ante um agradecimento pomposo, preferindo abrigar a sua modéstia sob simples iniciais. Mas ele ligou a todas as bênçãos que vosso socorro fará nascer o nome do benfeitor, porquanto, como bem sabeis, esses transportes, né, de alegria experimentados pelos corações socorridos sobem para Deus e com ele vê que esses afluvios, essas emanações partidas da gratidão são resultado dos nossos benefícios. Anota no grande livro do Espírito Generoso que se faz nascer a recompensar que ele cabe, a recompensa que ele cabe. É. Coloca lá no prontuário do espírito lá uma anotaçãozinha, né? Eu me lembro de uma história que minha avó contava lá quando eu era criança, que tinha uma senhorinha que ela ia, disse que ela ia todo domingo na missa, né? E aí, quando ela ia na missa, para ela contar quantas vezes ela ia, disse que ela pegava um feijão e colocava dentro de um saquinho lá, né? Que ela guardava na casa dela. E toda vez ela fazia isso. E aí, uma vez ela estava saindo para ir na missa. E aí, disse que ela viu uma pessoa que estava necessitada e ajudou a pessoa, né, a se erguer e levar até um lugar. E terminou ali de ajudar e foi para a missa. Quando chegou, estava terminando a missa, né? E aí, quando ela voltou para casa para fazer a contagem daquela missa, ela pegou o feijão e não colocou inteiro. Disse que ela cortou só um pedacinho do feijão e jogou dentro do saco. Né? Passado anos que a velhinha daí desencarnou e tal. E aí, quando veio São Pedro, né? Porque eles acreditam, né? No catolicismo, ele fala que São Pedro, né? Que faz o guardião ali da porta do céu, disse que foi conversar com ela e tal. Né? Ela disse, porque eu era muito católica, eu ia na missa e tal. Ela, é verdade, a gente notou mesmo que você sempre ia na missa. Ela bem assim, mas sabe qual missa que valeu? Aí disse que ele pegou o saquinho de feijão e foi achar aquele pequenininho daquele feijão, né? Porque, aí explicou, porque todas as vezes você só ia na missa, mas nessa vez você foi e fez a caridade. Então essa aqui é que valeu, né? Então veja que indiferente da religião, né, que a pessoa professa ali, como a Kardec falou da crença, a gente tem esse conhecimento, né, essa certeza de que Deus está vendo nossos atos. E é por nossos atos que nós seremos julgados. Então, o que, que eu quero que o meu ato seja? Seja um ato bom, né? Eu sempre comento assim, você está indo no espiritismo ou qualquer outra religião que você está indo. Você está indo só para receber ou está indo para dar também? Porque tem pessoas que só vai para receber, né? Eu vou só para receber o passe, eu vou só na palestra para receber o conhecimento, eu vou só no magnetismo para receber o passe magnético, é só para receber. Mas e que tal se você ir e começar a dar também, né? Em qualquer outra religião, você vai só na missa só para escutar e receber a comunhão, né? Que tal se você ir para ajudar também a acolher o irmão, a trabalhar algumas questões ali da tua religião? Então a gente tem que mudar, né, esse pensamento, né, de achar que a gente só tem que receber, mas que a gente também tem que dar. Mas eu penso assim também que nós realmente seremos, vamos dizer assim, evoluídos quando nós fizermos um ato de ajuda, uma doação, espontaneamente. Porque, claro que no começo sempre tem isso que é colocado aqui no texto. Mas eu estou fazendo aqui, mas a pessoa é ingrata, não vai me doar para mim, mas Deus. Né? Sempre tem aquele, né? Eu
eu estou fazendo isso aqui porque eu sou espírita, o espírito diz que o lema é caridade. No começo, tudo bem, isso é etc, né? Mas um dia, que nem a senhorinha ali, que eles contam o exemplo ali, o dia que espontaneamente, sem nada dizer, senhora, porque eu sou católico, porque eu ajudei porque era certo ajudar. Independente do que aquela pessoa vai colocar. Mas, no início, sempre vai ter isso, né? Por mais que a pessoa, às vezes, não tenha nenhum interesse explícito, vamos dizer assim, né? Mas ele vai ter esse puxando, não, mas eu doei, mas Deus sabe, né? Eu já ouvi isso, inclusive, a pessoa falando assim, putz, ninguém, eu doei para aquela pessoa, ajudei aquela pessoa tanto, e ela, mas Deus sabe. Enquanto está fazendo isso, tudo bem, tem a sua validade, mas o dia que você, não, poxa, eu doei porque era certo doar, né? Porque isso é correto. Eu tenho essa concepção disso, que isso é certo. Então também tem isso, né? Porque senão a gente sempre fica assim, né? Ah, não, porque eu sou espírita. Você vai da casa espírita, a pessoa tal, porque. Ah, porque a pessoa não olha, mas a pessoa não agradece, mas Deus agradece. Olha, está tendo algum interesse por trás disso, não está? Você está achando que lá na frente você vai ter o benefício do São Pedro lá, olha. Né? Mas quando nós chegaremos nesse nível, né? Demora um pouco, né? No começo nós temos que fazer isso mesmo, nós temos que acreditar, né? E né? Ter essa esperança que vai ajudar mais. O dia que nós chegarmos e fazemos isso, né? A pessoa está ali caída, está coisa dali. Não é que eu vou pensar, não, eu vou, né? Ajudar espontaneamente, sem nenhum. Porque é certo fazer. Não é fácil isso, né? Se vos fosse dado a ouvir essas doces emoções, essas tímidas demonstrações de simpatia, que deixo escapar os infelizes à vista da mais influente moeda, maná, que é o alimento providencial, né? Celeste, caído na sua pobre mansarda, né? Aquela casinha simples, né? Se fosse dado presenciar os gritos infantis do pequenino, que compreende que o pão está segurado por alguns dias, sereis muito felizes e direis: a caridade é doce e vale a pena ser praticada. É que, como podeis ver, pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, sobretudo em casa de trabalhador que não está habituado a ver a felicidade e visitá-la com tanta frequência. Se essa pobre formiga que recolhe migalha a migalha, o pão diário encontrar em seu caminho um pão inteiro, justamente no momento em que perdia a esperança de dar à família o alimento cotidiano, então essa fortuna inesperada lhe parecerá tão incompreensível que, não encontrando expressões para demonstrar a sua felicidade, deixará escapar algumas palavras isoladas, as quais se seguem lágrimas de internecimento. Socorrei, pois, os pobres, meus amigos, esses operários que só têm como última esperança a morte em um asilo qualquer ou a mendicidade, num canto de ouro. Socorrei-os tanto quanto puderdes, a fim de que, quando Deus vos reunir, seguindo a extensa avenida que conduz ao imenso portal, e cujo precipício, na parte superior, estão gravadas as palavras amor e caridade. Possa Deus, reunindo os benfeitores e beneficiados, dizer a todos: soubeste dar, vocês felizes em receber. Vamos, entrai, que a caridade que vos guiou vos introduza nesse mundo radioso e reservo aos que têm como visita. Amai-vos um aos outros. Ai, uma observação ali, né? A quem farão acreditar que o demônio ditou tais palavras? Em todo caso, se o demônio que impede a caridade, nós jamais correremos risco em fazê-la. Até que também a gente aproveitava, né?
Aproveitava, né? Porque naquela época aí, para quem está assistindo e não entendeu essa observação, né? Eles entendiam, né, que as comunicações espíritas ali era o próprio demônio. Até hoje, né? Algumas religiões ela tem ali que uma incorporação, óbvio, né, que quando você algum ser encarnado, né, alguma pessoa está incorporada que ela chega a necessitar de um exorcismo, como dizem, né, de um descarrego, de alguma coisa, é porque ali está um espírito ruim, não que ele é ruim, ele está ruim, né? Ele está numa evolução muito baixa, né? E aí, óbvio que as atitudes que ele faz no corpo daquela pessoa são atitudes ruins, e aí por isso, né, muitas religiões entendem que qualquer comunicação é demônio, porque quem está ali é o demônio. E esquecem, né, que se é permitido um espírito, né, que está mal vir ali incorporar numa pessoa, também é permitido um espírito bom vir ali também passar suas instruções boas para a pessoa, né? E aí esse espírito de Carita, né, a propósito aí da doação que foi feita, trouxe essa mensagem magnífica. E aí Kardec dá essa analogia, né? Que se todos os espíritos que vêm se comunicar são o demônio, então esse demônio é muito bonzinho, né? Porque olha só as palavras que ele trouxe. Né? Se esse é o demônio, então não há do que ter medo, porque seria um demônio bom e caridoso. Então, interessante como de experiência, É, essa cutucada que Kardec dá às vezes, né? e para quem gosta e quer estudar mais sobre esse que o Léo colocou aí, está lá no Céu e Inferno, né? Está no Céu e Inferno, ele deixa bem claro isso. Refuta e mostra as comunicações e todas as questões ligadas aí àquela linha de pessoas que criticava, né? O critismo e criticava as comunicações. Então, o Céu e Inferno é uma boa obra também para as pessoas que gostam, que ele dá e contar sobre esse tema aí. Sim, para quem nunca leu, né, é legal a gente trazer essas questões, porque às vezes a pessoa até tem essa dúvida, né? Ah, céu e inferno, mas como assim céu e inferno se o Espiritismo não fala de céu e não acredita no inferno? Mas é justamente por isso. É a visão, né, do que é o céu na visão espírita, do que é o inferno na visão espírita. Então, a partir dali, você vai ter essa compreensão do porquê que, durante os séculos, foram se passando e as pessoas começaram a acreditar que existia um céu. E por que que o tempo foi passando e as pessoas começaram a acreditar que existia um inferno. Então, o livro ele é bem gostoso assim, de ler, porque ele traz essa explicação, né? Não é uma explicação baseada só no conhecimento de Kardec, mas tem a comunicação dos espíritos auxiliando, e o próprio estudo aprofundado, né, que Kardec fez sobre o tema, em outras obras, até obras não espíritas, para trazer esse embasamento, e aí começa a ficar tudo mais claro, né, do que é o céu e o inferno e tal. Então, uma obra bem interessante de ler e estudar, que apesar do nome, é uma obra fácil, né? Eu acho ela mais fácil de entender do que a Gênese, por exemplo. Né? Que a Gênese é um pouco mais complicada ali, porque muitos termos geológicos e tal, mas que faz parte da codificação e é importante a pessoa que se diz estudante espírita ter conhecimento dessas 5 obras, pelo menos, né? Então vamos lá, continuando na mesma toada, e Kardec nunca deixava a ponta solta, né? Ele aproveitou ali aquela questão ali material que falou sobre caridade, veio uma comunicação do Espírito falando a caridade, e ele já achou mais temas ali, né, das diversas cartas que recebia, falando de caridade. E agora ele vem falar aí dos ensinos e dissertações espíritas, é um tema bem legal que eu gosto na revista, porque, como o próprio título já diz, eles são ensinos e também são, né, palestras, dissertações feitas pelos espíritos. E agora ele vai falar sobre a fé, a esperança e a caridade, lá em Bordeaux, pela médium Senhora Casimaju. Está lá nas páginas 87 a 91 da Revista Espírita de 1862. A fé. Sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não tem nem o ferro, nem o fogo.
é a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós com fachos cujos atos cintilantes se reflete no fundo de vossos corações e vos comunico a força da vida. Dizem entre vós que transportam montanhas. Eu, porém, vos digo, venho erguer o mundo, porquanto o Espiritismo é a alavanca que me deve auxiliar. Une-vos a mim, venho convidar-vos, ou a fé. Aqui só uma questão, Pereira, foi interessante ler esse pedacinho, porque tá bem no tema que é do Evangelho no Lar, que a gente faz aqui em casa, a gente faz todo domingo, e aí a gente estava estudando, não sei se foi a semana passada, ou algumas semanas atrás, bem sobre isso, né? E aí a gente faz assim, que nem a gente faz aqui, a gente lê um pedacinho, conversa e tal, e aí quando a gente conversa, vem as intuições, né? Dos espíritos que estão ali à nossa volta, e a gente fez uma interpretação interessante dessa questão do transporto montanhas, né? E às vezes a compreensão que a gente chegou é assim que o transporto não vem do verbo transportar, mas do verbo transpor, né? Então, quando eu tenho fé, o que que é uma montanha? Uma montanha, ele é um obstáculo, né? Dá para ver quando a gente vê as rodovias, né? Eu brinco, né? Por que que não faz uma rodovia reta? Seria tão mais fácil. Mas as rodovias têm que ir contornando, às vezes, várias montanhas, né? E quando não tem como contornar e ela é um obstáculo, eles têm que transpor a montanha, né? Então, eles têm que, às vezes, criar um túnel por dentro dela para poder chegar do outro lado. Então, a minha fé, ela pode não transportar a montanha do lugar para outro, mas transpor, né? Transpor ela. Então, quando eu tenho fé, eu consigo subir e descer ela e chegar do outro lado, né? Então, essa é a fé que nos faz acreditar isso. E o que é a montanha? A montanha são todas as dificuldades que passam na nossa vida. Então, se eu tenho uma dificuldade de um desemprego, de uma doença, de um relacionamento, e eu tenho essa fé, e eu busco transpor isso aqui, essa fé vai me ajudar e uma hora eu vou conseguir transpor e chegar do outro lado, né? Então é importante, né, que a gente sempre mantenha essa fé viva, né, de que eu posso, de que eu quero, de que Deus vai me ajudar a conseguir, que não tem como disse Jesus, se você tivesse, né, a fé do tamanho do grão de mostarda, né, ia pedir para a montanha sair dali e ir para o outro lado, né? Óbvio que a montanha não iria ir para o outro lado, mas que você ia conseguir passar como se ela nem tivesse ali, né? Se você tem uma fé grande, você passa aquela montanha como se ela nem tivesse ali. Sou a fé. Moro com esperança, moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos. Muitas vezes deixei as regiões submadas e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a vida do Espírito. Só para a gente passar o próximo slide, olha que interessante, né? Eu sou a fé e eu moro com a esperança e a caridade e o amor, onde? No mundo dos espíritos puros. Então a gente sabe que lá no mundo, quando a gente se tornar puro, o que, que vai ter lá? Vai ter muita fé, vai ter esperança, vai ter caridade e vai ter amor. Ela mora lá, já está lá no mundo dos espíritos puros. Então é isso que nos aguarda, a depender aí da velocidade da nossa evolução. Mas, excetuando os mártires dos primeiros tempos do cristianismo, e de vez em quando alguns fervorosos sacrifícios ao progresso da ciência, das letras, da indústria e da liberdade, só encontrei os homens indiferentes e indiferença, só encontrei entre os homens indiferença e frieza, retomando tristemente o meu voo para os céus. Julgai-vos em vosso meio, mas vos enganais, porque a fé sem obras é um simulacro de fé. A verdadeira fé é vida e ação. Antes da revelação espírita, a vida era estéril.
era uma árvore que, ressequida pelos raios, não produzia nenhum. Reconhecem-me por meus atos. Ilumino as inteligências. Aqueço e fortaleço o coração. Afasto para longe de vós as influências enganosas que vos conduz a Deus pela perfeição do espírito e do coração. Vinde abrigar-vos sobre a minha bandeira. Sou poderosa e forte. Eu sou a fé. Sou a fé e meu reino começa entre os homens. Reino pacífico que os tornará felizes no presente e na eternidade. A aurora do meu advento entre vós é pura e serena. Seu sol será resplandecente e seu crepúsculo virá docemente embalar a humanidade nos braços da eterna felicidade. O Espiritismo derrama sobre os homens seu batismo regenerador. Eu lhes faço o apelo supremo. Eu sou a fé. Bonito, né? Nossa, Meu maravilhoso. filosófico, poético, assim. Poético, aham. Eu gosto assim de aquelas poesias, você já sabe, eu não gosto muito daquelas poesias rimadas lá, porque às vezes para rimar eles meio que perdem ali a essência do ensino e tal. Agora sim, um texto poético desse jeito eu acho muito lindo. Vamos ver que agora ele vai falar da esperança. A esperança. Meu nome é Esperança. Sorriu a vossa entrada na vida. Sigo-vos passo a passo, e não vos deixo senão nos mundos, onde para vós se realizam as promessas de felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga. Não repelais minhas inspirações. Eu sou a esperança. Sou eu que canto pela voz do roxinol e que faço ecoar nas florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o... Sou eu que inspiro a andorinha, o desejo de aquecer os seus amores no abrigo de vossas moradas. Brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos. Espalho aos vossos pés o suave perfume das flores dos vossos jardins. E, com pouco pensais nessa vida que vos é tão derrotada, não repelais. É a esperança. Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Sou a estrela que brilha a nossa. O cálido raio de sol que vos vivifica. Embala as vossas noites com sonhos alegres. Expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio-os vosso passo para a senda da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos, e vos inspiro palavras afetuosas sem sono. Não repilais, sou a esperança. Eu sou a esperança. Sou eu que, ao invés, faço crescer a casca dos carvalhos, o musgo espesso, com que os passarinhos constroem seus ninhos. Sou eu que, na primavera, coroo a macieira e a amendoeira de flores brancas e rosas, e os espelhos, e as espalho sobre a terra, como uma pancada celeste que faz aspirar os mundos felizes. Sobretudo, estou convosco
quando sois pobres e sofredores. Minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. Não me retirarei. Ou a esperança. Não me repilais, porque o anjo do desespero me faz me faz uma guerra obstinada e se consome em vãos esforços para tomar meu lugar junto dele. Nem sempre eu sou mais forte, e quando ele consegue me afastar, os envolve com suas fúnebres asas, desvia os nossos pensamentos de Deus e nos arrasta ao Cristo. Olha que interessante e que forte essa parte, né? Então, a esperança, então, é legal porque ele começou numa sequência, né? Fé. Eu tenho que ter fé. Porque se eu tiver fé, eu acreditar que vou conseguir, eu tenho que ter esperança, né? Eu tenho que, né? Aqui não é do verbo esperar, ele é do verbo esperantar, né? Que o verbo esperar é você ficar parado esperando a coisa acontecer. Não, mas é eu ir atrás. Eu tenho esperança que vai acontecer. E aí ele diz que a fé, a esperança, sempre está do nosso lado, né? Só que ela luta sempre uma guerra obstinada com quem? Com o desespero. Ah, porque tenho fé, eu tenho esperança, mas as coisas não estão dando certo, e eu vou ficando nervoso, vou ficando desesperado e tal. Não. Calma, que assim como aqueles operários que estavam, né, sem a comida já, né, dando o último pão para os seus filhos, chegou ajuda. Por quê? Porque tinham fé, tinham a esperança de que alguém ia fazer alguma coisa. Então, a esperança, ela luta uma guerra obstinada contra o desespero por causa da nossa falta de fé, né? Então, às vezes a gente fraqueja, duvida e tal, e começa a alimentar, né? Que tem aquela história, né? Eu tenho dois lobos dentro de mim, né? Um que tem muita raiva, outro que tem muito amor. Quem que vai vencer? Aquele que eu alimentar mais, né? Então, se eu alimento mais o desespero, a, a esperança não vai vencer. E ela fala justamente isso, né? Que ela está ali, né? E lutando contra o desespero tomar o lugar. E nem sempre eu sou mais forte. E quando ela consegue me afastar, o que que acontece? Entra o desespero, e o desespero causa o que na pessoa? Aquela aquela inútil ideia de que eu não tenho mais o que fazer nessa vida e vou abreviar ela, né, para quem é espírita nunca pensaria isso, né? Mas para tentar uma nova vida, ou para que, já que aqui já está tão ruim assim, não tem nada que possa piorar, então eu me mato e deixo que aconteça o que acontecer. Então veja que são passos, né, das coisas que vão acontecendo, né, e toda vez que a esperança sai da nossa vida, ela dá lugar para esse desespero. Une-vos a mim para afastar sua funesta influência. Eu vou deixar embalar da semente em meus braços, porque estou à esperança. Feliz, imediatamente. Caridade é curtinha? Dá para fazer, né? Hoje. Dá para terminar. A caridade. Eu sou a caridade. E nada me assemelho à caridade cuja prática segue. Aquele que entre vós usurpou o meu nome e é fantasista, caprichosa, exclusiva, orgulhosa. Venho vos prevenir contra os defeitos que, aos olhos de Deus, diminuem o mérito e o brilho de suas ações. Evidócios, as lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz, segue-me, meus fiéis. Eu sou a caridade. Segue-me. Conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Sou a mãe dos órfãos, a filha dos idosos, a protetora e sustentáculo da viúva. Penso,
as chagas infectadas, curo todas as doenças, dou roupa, pão e um abrigo aos que não os têm. Subo as mais miseráveis águas furtadas, as mais humildes bato a porta dos ricos e poderosos, porque onde quer que viva uma criatura humana, sempre existirá sob a máscara da felicidade as mais amargas e acerbas dores. O quão grande é minha tarefa. Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. Não tenho preferência por ninguém. Jamais digo aos que necessitam de mim. Tenho aos meus povos, procurai a luz. Ó, falsa caridade, quantos males provocas. Amigos, nós nos devemos a tudo. Crede-me, não recusei vossa assistência a ninguém. Socorrei-vos uns aos outros, com bastante desinteresse, para não exigir nenhum reconhecimento de parte dos que tiverdes socorrido. A paz do coração e da consciência é a doce recompensa das minhas obras. Eu sou a verdadeira caridade. Ninguém reconhece na terra o número e a natureza de meus benefícios. Só a falsa caridade fere e humilha aqueles quem alivia. Acautelai-vos contra este funesto desvio. As ações desse gênero não têm nenhum mérito perante Deus. Atrai sobre vós a sua cólera. Só ele deve saber e conhecer os generosos impulsos de vossos corações, quando vos tornais os dispensadores dos seus benefícios. Guardai-vos, pois, amigos, de dar publicidade à prática da assistência mútua. Não mais lhes deis o nome de esmola. Crede em mim, eu sou a caridade. Tenho tantos infortúnios a ligar, que muitas vezes fico com o colo e as mãos vazias. Venho dizer-vos que espero em vós. Que interessante, né? Até mesmo, né? Aqueles locais onde fazem a caridade, né? São feitos para isso, por exemplo, aqueles locais onde eles cedem a comida, né? Para os moradores de rua e tudo mais. Ó, né? O que o texto vem dizer, né? Ó, tenho tantos infortúnios a aliviar, né? Tantas pessoas para ajudar, que muitas vezes eu fico de mãos vazias. E quando ela fica de mãos vazias, o que é necessário? Eu venho dizer-vos que esperem vós, né? Então, eu não quero ir, né, não tenho esse desprendimento de ir lá e servir a comida para o pobre de rua. Tá, mas então você não gostaria de ajudar esses locais que fazem a comida para eles, né? Eu não sei cozinhar, mas eles precisam de mantimento, e se você puder levar o mantimento lá, você também está fazendo a caridade, né? Talvez um dia seja tocado e ocupe a linha de frente, mas enquanto não consegue fazer a linha de frente, você consegue, né? Pelo menos dar ali as necessidades para aquelas pessoas, né? Que fazem essa caridade ali na linha de frente. O Espiritismo tem por divisa, eu acho o mais importante disso aí, amor e caridade. E todos os verdadeiros espíritas quererão, no futuro, conformar-se a esse sublime preceito pregado pelo Cristo há 20 séculos. O livro foi escrito anteriormente. Segue-me, pois, irmão, eu vos conduzirei ao reino de Deus, nosso Pai.
Eu sou a caridade. Adolfo. Isso é a Gel. Bacana, né? Os estudos de hoje foram poéticos. Foram muito bonitos. Muito bem. Aí, meus amigos, minhas amigas, colegas que me acompanham, colegas internautas aí que assistem nossos vídeos gravados, mais uma reflexão para nós, independente se somos espíritas, se somos de qualquer religião, mas está aí, caridade, a fé, a esperança. São reflexões que nós temos que fazer constantemente. E é um dos lemas do Espiritismo, como colocou ali, não é fora do Espiritismo, fora da caridade, não há salvação, não há evolução. Então, não tem nada a ver com crenças, religiões, e sim com atitudes, para que nós possamos evoluir como espíritos que somos. E assim, nesses momentos, como sempre fazemos, a nossa gratidão a Deus, primeiramente, nos concede a propriedade aqui está nos ouvindo esse sábado, para estudar esta filosofia, esta obra, ouvir esta obra. E no dia de hoje nós estudamos através da revista Espírita. Obrigado ao nosso Mestre Jesus, ao Espírito de verdade, e ordem a filosofia espírita. Obrigado mesmo pelo Evangelho, que nos ensina caridade. Obrigado a todos os amigos que fazem feituras, que nos acompanham, está presente, nos incluindo, nos abrindo as nossas percepções para que possamos aprofundar esse ensinamento. Aqueles que, como bem sabemos, também se reúnem conosco para adquirirem conhecimento. Aqueles que, devido ao interesse, e não terem tido oportunidades quando no mundo terreno de conhecer tal, e se preparam para retornar à Terra, aproveitam esse momento para se aproximar e nos acompanhar nesse. E assim, com muita gratidão, desejamos a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sejam felizes, sejam caridosos, tenham fé, esperança. Que Deus fique com tudo que eu pensei.